Nosso tema para essa conferência é o posicionamento cristão. Muitas áreas aí do conhecimento da nossa vida usam o tema do posicionamento. Ela é um termo decisivo, uma ideia decisiva para muitas áreas, muitas diferentes áreas, né? Normalmente nas negociações, né? Você vai sentar numa mesa de negociação e você precisa ter uma posição. As pessoas querem saber qual é a sua posição naquela negociação. Você vai participar de um debate, de uma discussão, você tem que ter uma posição. Você não pode ficar transitando. Coisa mais difícil é discutir com uma pessoa que fica mudando de posição. Não, eu acho isso. Aí você discute um pouco, não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, eu acho, é isso outro. Mas espera aí, nós estamos conversando do quê? Né? Você tem que ter uma posição. Quando você não tem uma posição, fica muito difícil você chegar a algum lugar. E nós estamos muito habituados, por exemplo, com o GPS. O GPS, a primeira coisa que ele, para te levar a algum lugar, ele quer saber onde é que você está, né? Se não conta onde eu estou, bom, aí vai ficar difícil traçar um caminho para você, né? Então, você não sabe, o GPS não sabe onde você está. Aliás, o GPS é justamente um programa aí mundial, né? Um conceito de georreferenciamento, de posicionamento. Recentemente, algum tempo atrás, nossa base missionária, um sítio, precisamos fazer o posicionamento, georreferenciamento. Então, se você olhar lá nos nossos posts, você vai ver Cidade Forte, aí tem um monte de numerozinhos, são a nossa posição, para você saber onde é. Se você quiser chegar lá, vai saber, porque a gente tem uma posição definida, né? Nas artes marciais, se você gosta de artes marciais, a primeira coisa que você aprende nas artes marciais é assumir uma posição, né? Qual é a melhor posição ali para você assumir, para que ninguém passe o pé em você, para que ninguém te derrube, né? Você tem que assumir uma posição firme, uma posição sólida. Então, nós temos essa ideia na área de marketing, que é uma área em que eu trabalhei secularmente. A gente, inclusive, usa a palavra em inglês, fica mais bonito, né? O marketing é cheio de usar inglês, né? Positioning, né? Então, a gente vai fazer o positioning dessa marca, dessa empresa. Nós vamos posicioná-la no mercado, né? Posicionar em termos de preço. Ela é mais cara ou mais barata do que as outras, ou fica na média. O posicionamento de classe econômica, é um produto para classe A, para classe B. Ou seja, se você não se posiciona, você dificilmente vai obter qualquer resultado ou qualquer sucesso. E o cristão precisa se posicionar? Precisa. Ontem, para quem não veio, eu mencionei um estudo que eu estou fazendo, estou decidido a continuar nesse tema por mais alguns meses, e para os próximos meses. Vou começar a publicar no meu Instagram, se você quiser seguir, você vai ver. Vou publicar a partir dessa semana que entra, possivelmente, diariamente, de 126 versículos muito poderosos nas cartas do apóstolo Paulo sobre posicionamento. Hoje, na passagem que nós vamos ver 2 desses versículos, né? Onde o apóstolo Paulo fala em Cristo Jesus. Nossa posição é em Cristo Jesus. Por isso nós somos cristãos, porque estamos posicionados em Cristo. Não estamos posicionados em uma denominação, nós estamos posicionados em um partido político, nós estamos posicionados na pessoa de Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala muito sobre posicionamento. E nós fizemos uma proposta para essa conferência, de falarmos sobre posicionamento em 5 diferentes áreas. Ontem vimos o nosso posicionamento emocional, né? Tiago falou um pouco sobre posicionamento. Ele disse que pessoas que são como a onda do mar, que vão e voltam, que não param quieta, que não têm posição, não vão receber nada de Deus. Olha que grave, se você não tem uma posição certa, não adianta pedir nada para Deus que você não vai receber nada. Você quer ficar nessa condição? Desposicionado e aí não recebe de Deus aquilo que você pede? É bom isso? Não é bom, né?
A palavra de Deus também diz, assume uma posição. Ou você é frio ou é quente. Tem gente que pensa que ser frio é ruim. Não, nesse versículo, ser frio não é ruim. Não está falando que frio é uma pessoa que não tem fé, que não é, talvez, cheio do fogo do Espírito. Não tem nada a ver. Essa passagem está dizendo, assume uma posição. Ou de um lado ou do outro. Não importa. Importa qual é a posição. Porque se você ficar no meio termo, quer dizer, sem uma posição, eu vou vomitar você da minha boca. Não assume posição, Deus vomita você. Não assume posição, Deus não dá nada para você. Então nós temos que ter uma posição na área emocional. Nós vimos ontem o posicionamento emocional do crente. E feito principalmente através das coisas que eu lembro. Do que você está enchendo a sua cabeça? O que você traz para a sua mente? O que você puxa para a sua lembrança, para recordar, para lembrar de que coisas você lembra? Isso vai determinar as suas emoções. Se você vai ser corajoso ou covarde. Se você vai ser alegre ou triste. Se você vai ser cheio de convicção ou cheio de dúvida. Foi o que nós vimos ontem. Que você se lembra, vai definir essas coisas. Vai definir, não é? Se você é uma pessoa de boa disposição ou uma pessoa indisposta. Depende daquilo que você se lembra. Nosso posicionamento é nos lembrar de coisas que nos trazem esperança, como disse o autor de Lamentações. Mas hoje nós vamos ver o posicionamento cognitivo, ou posicionamento racional. Cognitivo tem a ver com o que você pensa, com o que você aprende, com o que você apreende, não é? Então, cognitivo é uma palavra um pouquinho mais difícil, poderia ser racional, talvez até intelectual. Qual é o nosso posicionamento quando a questão vem para o pensamento, quando nós estamos pensando, raciocinando? O tema dessa mensagem é capazes de ensinar, e o subtema é justamente o posicionamento cognitivo ou racional do cristão. Será que isso é importante? É muito, muito, muito importante. Como eu costumo dizer nas palestras da série Crer e Ser, a crente tem que ser inteligente. Nós não fomos chamados para ser ignorantes, não. Nós somos chamados para ser inteligentes. Ser ignorante é um problema na Bíblia. A palavra de Deus vai falar muito contra a ignorância. Ser ignorante é um problema sério. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos buscar sabedoria. Nosso pensamento precisa ser lúcido, precisa ser claro, né? Precisa ser objetivo. Então, nós estamos vivendo num tempo em que os fundamentos do raciocínio, do pensamento estão sendo chacoalhados, não é? Isso tanto se deve ao marxismo, porque Marx, inclusive com Hegel, eles trabalharam fortemente uma maneira diversa de pensar, né? Diversa da lógica. Eles ofereceram uma nova forma de pensar, não necessariamente verdadeira. Eu tenho que dizer que é extremamente ilusória, né? E muita gente já percebeu isso mesmo secularmente. Há uma frase que eu acho bastante interessante, secular, que diz que o comunismo, de Karl Marx, ele se afirma a partir dos seus sonhos, das suas ideias, né? E ele briga com outros sistemas que se afirmam a partir dos seus atos, né? Então é muito difícil fazer o comunismo passar das ideias para... Mas ele é uma forma de pensar diversa, não é? E essa forma de pensar, ela vai tomando as massas, vai tomando cada vez mais o pensamento das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Então, basicamente, essa forma de pensar, ela é chamada de materialismo dialético, né? A dialética é justamente isso que você já ouviu chamar de relativização da verdade.
não tem certo nem errado. Você pega o certo, junta com o errado, né? E aí dá uma nova ideia, que nem é a certa, que nem é o errado. São duas ideias que eu vou juntar e formar uma terceira ideia. E na medida que eu vou fazendo isso cada vez mais e cada vez mais, eu desconstruo qualquer realidade, qualquer verdade, porque eu vou misturando as coisas, tirando novas possibilidades, novas ideias. Né? Então, por exemplo, numa lógica clássica, num pensamento clássico, você tem homem e tem mulher. Né? Agora, junta os dois conceitos. E aí você vai tirar uma mulher mais masculina, um homem mais feminino, e você vai começar tendo outros conceitos, outras ideias. É só você dizer, isso não é assim, não é homem e mulher, tem outras formas de pensar. E aí você instala um pensamento dialético e você vai começar a bagunçar. Família não é só pai, mãe e filhos. Tem outras formas de família. Quais formas seriam? Vamos juntar então essa com essa e isso com aquilo e vamos dizer que está tudo certo, que tudo funciona, que está tudo correto, que tudo é família. E aí você vai bagunçando completamente e basicamente você cai naquela ideia da relativização da verdade. Então o marxismo é quem promoveu o pensamento dialético dentro da economia, dentro da política e dentro de toda a cultura, não é? Mas nós temos uma pessoa que seguiu toda a teoria comunista e que desenvolveu ela para os meios latinos, para a cultura latina, que criou um problema maior ainda. E esse cara é Antonio Gramsci, um italiano que não fez nada na vida dele, absolutamente nada, passou grande parte da vida dele preso, mas ele escreveu, tinha muito tempo para ficar pensando besteira, e aí escreveu muitos cadernos lá, muitas coisas que, basicamente, muitos políticos brasileiros seguem essa linha. E essa linha, ela sugere que você não vai conquistar ou fazer uma revolução através das armas. Você vai conquistar uma nação, conquistar um país através do que se chama de hegemonia cultural. Você vai bagunçar, basicamente, o pensamento, vai chacoalhar o pensamento, vai fazer uma revolução no modo das pessoas pensarem, de modo que tudo aquilo que as pessoas pensavam de um jeito, você vai mostrar outras possibilidades, outras ideias, né? Chamada cultura popular, né? Nome bonito aí, dado para, na verdade, mais um sistema oligárquico, né? Onde uma maioria que consegue desconstruir as bases da sociedade e aí ela se torna, se apossa do governo a partir dessa bagunça no pensamento das pessoas. Aí não tem mais certo, não tem mais errado, não é? Existe apenas você fazer aquilo que no final das contas você deseja, aquilo que você quer. Se você quer, pode. Se você deseja, pode. Então essa desconstrução, aliás, é a palavra preferida dos filósofos e das pessoas envolvidas com a hegemonia cultural, é desconstruir. Desconstruir qualquer verdade, qualquer princípio, qualquer ideia, inclusive desconstruir o cristianismo. Por que o cristianismo, a igreja cristã, é tão odiada em países que passam por um processo de comunismo? Justamente porque a igreja é a última resistência de pensamento, né? A igreja, ela tem um sistema que mantém uma visão lógica, clara, objetiva. O objetivo do evangelho, manifesto por Jesus várias vezes e também pelos apóstolos, é revelar, manifestar a realidade. A ideia do evangelho é que as pessoas vivem na ilusão.
Elas acreditam que é verdade coisas que não são verdade. Elas pensam que podem ser coisas que elas não podem ser. Elas acham que elas podem viver de um modo que elas não podem viver. Elas acham certo aquilo que na verdade é errado. Elas têm orgulho daquilo que elas deveriam ter vergonha. Então elas estão iludidas, elas estão enganadas. E o Evangelho vem para revelar a verdade. Então, se eu não quero a verdade, porque a verdade dificulta a minha revolução cultural, dificulta o meu partido ficar no poder, então o que eu vou fazer? Eu vou manipular os meios de comunicação, eu vou manipular a cultura, eu vou manipular tudo para que a verdade não seja estabelecida, não seja colocada. Eu não estou falando de política, eu estou falando do Evangelho. O Evangelho é a verdade. O Evangelho é a verdade. E o conhecimento dessa verdade é que traz libertação da ilusão desse mundo. E aí você já vê por que as pessoas que querem corromper a verdade, elas vão fazer de tudo para impedir, para cancelar, para desarticular o cristianismo, impedindo que o cristianismo fale. Não estou falando de partido, não estou falando de nada. Estou falando de um país, Brasil, que está sob constante ataque à verdade. A verdade vai sendo atacada. Né? É interessante que precisa vir agora uma mulher que está assumindo aí a liderança da Itália, primeira-ministra, se eu não me engano, que talvez você já viu aí os discursos dela, fortíssimos, né? Ela está falando justamente contra todo esse processo de desconstrução da verdade que a Itália também está sofrendo, que é desconstruir o gênero. Não tem mais homem nem mulher. Quer desconstruir a fé. Deus, todos os deuses são bons e nenhum é bom, enfim, todas as religiões, nenhuma religião. Né? E você vê, mesmo a igreja embarcando. Recentemente tinha aí um dito evangélico, não sei se é, né? Junto com uma pessoa de um culto aos demônios aí, e pedindo perdão para aquele líder do culto aí demoníaco, porque os evangélicos falaram muito mal e expulsaram demônios e disseram que isso não é de Deus e tal, né? Mas, quer dizer, diz que o evangelho está embarcando nesse processo de desconstrução, onde todas as religiões são boas. São boas todas as religiões? Todos os deuses são válidos? Pois é, então o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? A verdade está sendo desconstruída. E você, se dá uma viagem rápida pelo TikTok ou por qualquer coisa, vai ver adolescentes que não sabem mais quem eles são, não sabem mais se são meninos, se é menina, se é assim. E as pessoas não sabem mais, se não roubar pode. Né? Porque, na verdade, a pessoa queria, mas ela não pode ter, então ela roubou do outro, está certo, não pode prender essa pessoa. Mas a pessoa vai usar droga, mas qual que é o problema dela usar droga? Ou seja, que essa sociedade não sabe mais o que é certo, o que é errado. E está ficando cada vez mais bagunçado. Isso não está longe de você, está perto de você, está na sua família, está ao redor de você. As pessoas não sabem mais a diferença entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. A não ser que aqui em Porto Ferreira é diferente, não sei, eu estou falando lá, eu conheço mais assim de São Paulo lá, não sei se do ABC Paulista, talvez aqui em Porto Ferreira está tudo certinho, todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. Como é que está aqui o negócio? Está feio, não está? Às vezes a pessoa... Antigamente, é interessante. Antigamente, eu me lembro, minha adolescência, minha juventude, ali perto da Primeira Batista, tinha um ponto de prostituição, bem perto da igreja. E esses crentes passavam ali,
muitas se converteram, mas os crentes não passavam ali sem dar uma palavra para as prostitutas. Ficava tudo na esquina ali, tinha um hotelzinho ali na esquina, os crentes estacionavam o carro, vinha, parava, falava com as prostitutas. E há 30, 40 anos atrás, a prostituta dizia o quê? Eu sei que eu estou errada. Eu sei que Deus não quer essa vida para mim. Mas eu estou com uma dívida, então não sei o que, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu quero me consertar. Mas hoje não, amanhã eu vou. Ela sabia. Hoje em dia, muitas meninas aí do ensino médio, às vezes até antes, tem mais homens do que aquelas prostitutas têm. Vão aí num baile funk, fica com mais gente do que a prostituta ficava por dia, e sem ganhar nada, né? E não sabe o que está fazendo de errado. Se você for falar com ela, não entende o que está errado. Estava falando com o apóstolo aí, como evangelizar essa geração. A pior coisa é tentar pegar eles em bando, porque aí, né, o bando não sabe o que está errado. Hoje, para conseguir levar uma pessoa a entender o que está errado, é um processo muito grande. O conhecimento, a sabedoria, o pensamento, o raciocínio das pessoas foi extremamente bagunçado. Eu falei de Marx, falei de Gramsci, faltou. Agora, fica prestando atenção, se não vai levantar ninguém e sair emburrado aqui da igreja, né? Porque eu vou falar de um dodóizinho até dos crentes, né? O grande ícone no Brasil, na imposição de um pensamento relativizador e desconstrutivo, é Paulo Freire, que é o ídolo da educação. Chamado de educador. É o maior deseducador que tem, porque é a pessoa que justamente corrompeu as bases da verdade dentro da área da educação. E o grande problema é que nossos jovens, nossos adolescentes, se formaram em escolas e universidades com esse pensamento desconstrutivo. E trouxeram esse pensamento desconstrutivo para dentro da igreja. De modo que a igreja hoje está dividida. Nós vimos isso nos últimos meses. A igreja não tem posição, a igreja não sabe o que fazer. E muitos dizem, não faz nada então. Né? Porque a igreja não assume uma posição justamente porque ela está dividida. E em parte, eu vou dizer, em grande parte, ela está dividida por causa dos nossos jovens que se formaram nas últimas décadas em universidades, onde a sua mente foi primeiro desconstruída. Onde saíram sem saber o que é verdade. Como Pilatos disse, e o que é a verdade? Jesus enfrentou um ambiente como esse, o apóstolo Paulo enfrentou um ambiente como esse, as pessoas não sabiam a verdade. Jonas enfrentou um ambiente como esse, ele pregou para pessoas que não sabiam a diferença entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Não é novidade o que nós estamos enfrentando. O problema é que isso está afetando a igreja. Os pastores têm dificuldade hoje. E não está longe, não, está perto da gente. Eu estou dizendo perto de mim. Esses dias eu terminei de pregar umas 10 horas da noite. Né? E ficou a Rosana, o Júlio, mais um pastor, aconselhando um jovem até meia-noite. E aí, hoje de manhã eu perguntei para a Rosana, aliás, ontem, quando a gente vinha, resolveu o assunto? Ela disse, não sei. Se resolveu, não sei. E qual que é o problema? O problema é que hoje você diz, olha, passa 1 hora com a pessoa no gabinete aconselhando, olha, isso aqui está errado, é assim que faz, você precisa tomar essa e essa providência para manter o seu casamento dentro da vontade de Deus, para manter a sua vida em santidade. Aí você explica. Aí depois, no final, quando você pensa que a pessoa entendeu, ela vira para você e diz assim, ah, pastor, essa é a sua opinião. Na minha opinião, eu não consigo entender isso. Você quer ver uma das experiências mais angustiantes para mim?
É eu terminar de pregar, em muitas igrejas, aqui em Porto Ferreira não, porque aqui é tudo mais direitinho, mais santo, né? Mas em outras igrejas por aí, às vezes eu estou na porta, a pessoa diz, pastor, eu gostei muito da sua mensagem. Aí eu, né, nem devia fazer isso, mas eu sempre me atrevo a fazer. E que parte que você gostou? Aí a pessoa diz alguma coisa que eu não falei. Eu não falei isso. Ou então ela diz alguma coisa que é o contrário daquilo que eu falei. Aconteceu ontem. A pessoa disse o contrário daquilo que eu falei. Ah, gostei muito da sua mensagem. Quando você disse isso, isso. Não, eu não falei isso. Nunca falei. Eu jamais falaria isso. Isso é contrário à palavra de Deus. Está assim hoje. A pessoa vai na igreja e ela ouve o que ela quer. Entende o que ela quer. Cada um tem uma forma de ver. Quer ver uma frase muito comum? Talvez ninguém aqui por Ferreira fala isso, mas por aí, o povo diz assim, olha, eu não creio em um Deus que vai fazer isso. Não creio em um Deus que vai condenar as pessoas. Não creio em um Deus que vai... Eu creio num Deus de amor, que vai salvar todo mundo. Não importa o Deus que você crê, importa o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Outro dia eu disse, não creio num Deus que vai condenar as pessoas. Eu disse, eu também não. Eu creio num Deus que já condenou todo mundo. Já está todo mundo condenado, agora ele está tentando salvar alguns. Está querendo salvar alguns, o resto já está todo mundo condenado. Ele não vai condenar não, já condenou. Já emitiu a sentença. E faz tempo. Então nós estamos vivendo um tempo de, para usar a palavra aí que o povo gosta de usar aí fora, de desconstrução. Além da educação, nós temos a mídia. Um dos livros mais importantes que eu vi na faculdade em marketing, Como a Mídia Faz a Sua Cabeça. Aquele livro é tremendo, muito bom. Né? Como é que a mídia faz a sua cabeça? Como é que a propaganda faz a sua cabeça? Né? E não é só a mídia não, é o filme. Eu canso de ver o crente lá assistindo o filme, assistindo a novela, daqui a pouco está torcendo para o adúltero não ser pego, né? Então está lá, o marido está chegando e o crente torcendo, vai rapaz, sai daí, foge daí, né? Que ele vai te pegar. Quantos crentes estão torcendo? Pelo ladrão, pelo adúltero, pelo mentiroso. Porque é isso que o filme faz, é isso que a novela faz, é isso que a minissérie faz. Ela desconstrói a verdade, desconstrói o pensamento, e daqui a pouco você está torcendo pelo que está errado. Está vibrando pela impiedade. Andando juntinho com Satanás, com o pensamento de Satanás. Então a área da mídia vai contribuindo para essa desconstrução. O secularismo vai atingindo a igreja. As pessoas, um indício disso que parece muito santo, muito razoável, é nossos jovens, toda conferência, todo lugar, querem discutir ciência e fé. Ciência e fé não se discute. Dá uma olhada nos primeiros capítulos, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse que o homem natural não é capaz de entender as coisas espirituais. O apóstolo Paulo chama, e a Bíblia chama em outras passagens também, muitas do apóstolo Paulo, que a sabedoria humana é loucura, é tolice, é ignorância. Que o ser humano não é capaz de atingir um conhecimento pleno de coisa nenhuma. Porque o mundo jaz no maligno. Porque o diabo, em que o mundo jaz, em que o conhecimento humano jaz, é o pai da mentira. Mas aí nós vamos discutir ciência e fé. Quem que está com a razão? É a ciência ou a fé? E muita gente diz, bom, a fé é importante, né? Mas no fundo, ela só é importante no domingo. Porque o resto da semana ele vai pensar secularmente. Vai pensar de acordo com o mundo. Então, essa desconstrução vai produzindo
dentro da igreja um desposicionamento da fé. Os crentes não querem afirmar coisas que a Bíblia afirma, porque o mundo não concorda com aquilo. Mas se eu falar de criacionismo, de que Deus que criou o mundo, aí eu vou parecer tolo, eu vou parecer... Então você prefere ser tolo diante de Deus e sabido diante da sociedade? Você prefere dizer as coisas que o diabo inventou do que aquelas que Deus revelou? Não posso dizer que Deus criou o mundo, senão as pessoas vão achar que eu sou ignorante. Que achem. A mim não importa que o ignorante me ache ignorante. Porque, na verdade, ele não vai reconhecer a sabedoria nem se ela estiver na frente dele. Porque é ignorante, é incapaz de reconhecer a sabedoria. Esse é o grande problema. Nós vivemos em uma sociedade onde a verdade tem sido desconstruída, onde esse sistema dialético vai desconstruindo toda a verdade para favorecer pequenos grupos de oligarcas, pequenos grupos de pessoas que são famintas do poder, que querem bagunçar toda a verdade para que elas sejam a única fonte da verdade. Para que elas sejam os ditadores da verdade. Para que somente aquilo que elas dizem seja verdade. Então elas não querem competição, não querem que a igreja explique o que é verdade, não querem que ninguém mais diga o que é verdade. Então, vamos procurar, em muitos países, como a China, por exemplo, calar todo mundo. Calar todo mundo. Né? Ninguém pode publicar nada que não esteja de acordo com aquilo que aquele grupinho de pessoas super ricas e super poderosas determina. Né? Então nós olhamos para o cristianismo e vemos a necessidade de assumirmos uma posição cognitiva do pensamento, do intelecto, do raciocínio. Por isso eu convido você para a leitura bíblica de hoje. Eu vou começar a contar o tempo a partir de agora, que isso foi só a introdução não vale. Então, nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13, até o capítulo 2, o versículo 2. São poucos versículos, mas nós vamos pular para o capítulo seguinte, 2 versículos do capítulo seguinte. Então, capítulo 1, versículo 13. 8 versículos, então nós vamos ler nessa passagem. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Eu não sei, talvez essa introdução você ficou aí, eu pensei que era uma conferência profética, que ia falar de Deus, aí está falando aí de filosofia, de política, Eu quero dizer para você
que nós estamos numa crise profunda. Os jovens estão se desviando numa quantidade cada vez maior. Aqueles que ficam dentro das igrejas, também não é garantia de que estão firmes, não. E esse assunto que nós estamos tratando é justamente a razão do que está acontecendo. Porque a igreja não está tendo cuidado com o posicionamento mental, posicionamento racional, posicionamento cognitivo. Nós ficamos adorando, pulando, cantando, e às vezes até nossos cânticos não têm um posicionamento bíblico claro. Tem um posicionamento mundano, uma ideia mundana por trás. Mas não estamos preparando a mente. Não estamos preparando o pensamento. E aí eles vão para a faculdade. E o diabo se encarrega de preparar a mente deles. E daqui a pouco, nós temos pessoas nascidas dentro da igreja, crescidas dentro da igreja, que estão combatendo a fé cristã e afirmando pensamentos que são contrários à verdade. Você acha isso bonito? Então eu quero que você tenha paciência. Talvez não haja muitas glórias a Deus, não haja muito fervor espiritual nessa tarde. Mas se nós não resolvermos esse problema, irmãos, nós vamos continuar perdendo pessoas. Sabe por quê? Porque nosso culto é um culto racional. Tem a ver com o que nós sabemos. Tem a ver com o que nós conhecemos. Tem a ver com o que nós pensamos. Não é um culto somente das emoções. Antes da emoção precisa ter sabedoria, precisa ter conhecimento, precisa ter entendimento. A palavra de Deus ali em Romanos, no capítulo 12, diz que o nosso culto é um culto lógico. A nossa tradução diz um culto racional. A palavra que está ali por trás é lógico. Um culto lógico. Um culto que se explica. Um culto que se entende. O apóstolo Paulo disse, corrigindo a igreja de Corinto, disse que a pessoa tem que entrar dentro da igreja e ela tem que entender o que está sendo falado. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir os argumentos, ouvir o entendimento. A fé é um processo cognitivo. É um processo de aprendizado. A nossa missão é fazer discípulos, é ensinar a palavra de Deus. Mas quando a igreja abre mão do ensino e entrega o ensino dos seus jovens, dos seus adolescentes para as faculdades, para o meio secular, o que ela ganha é isso. Pessoas que se desviam e que passam a acreditar em coisas que são justamente o contrário do que a palavra de Deus diz. Então tenha paciência essa tarde. Porque essa voz profética, nessa tarde, é acerca do conhecimento, é acerca da sabedoria, é acerca da função de ensino da igreja. É acerca do posicionamento racional, intelectual, cognitivo do crente. Se você não for esperto, não for inteligente, se você não conhecer a verdade, você vai se tornar escravo do mundo, escravo do diabo. Através das suas mentiras, dos seus enganos. Se você não souber desfazer a mentira, se você não souber perceber aonde é que está a mentira, naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo falado, você não vai ser um cristão saudável. Você não vai ter convicções firmes. E você não vai conseguir passar convicções firmes para as próximas gerações. Por isso tenha paciência. E vamos mergulhar nesse texto para a gente poder ver o que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Como eu disse ontem, todas as ministrações serão na segunda carta de Timóteo, que é o último escrito do apóstolo Paulo. Quase que indubitavelmente, o último texto que o apóstolo Paulo escreveu, poucas semanas, talvez alguns meses,
2, 3, 4, 5 meses, 4 meses, antes de ele ser levado ou condenado à morte. Antes de ter sua cabeça arrancada do seu pescoço, segundo a tradição, ele escreveu essa carta para Timóteo, principalmente para convencer Timóteo a continuar o ministério que ele estava deixando agora, que o Paulo estava deixando, mesmo que esse ministério ia ser exercido em um ambiente cada vez mais hostil, cada vez mais contrário, um ambiente de apostasia, de gente desviando-se da fé cristã e crendo em outras coisas. Já era o começo de uma heresia que João combateu muito até o final da vida dele, gnosticismo. É um conhecimento fantástico, um conhecimento meio maçônico, meio uma coisa assim, meio misteriosa, meio fantástica. E as pessoas se achavam muito vaidosas desse conhecimento, não é? E que João precisou combater esse conhecimento humano, esse conhecimento pretensioso, para estabelecer a verdade do Evangelho. E o apóstolo Paulo, então, precisa ajudar Timóteo a se posicionar, inclusive no que se refere ao pensamento, em uma sociedade cada vez mais contrária ao pensamento cristão. A oposição crescia, e mesmo dentro da igreja, falsos mestres vinham com ensinamentos contaminados, ensinamentos de fora, ensinando coisas que a palavra de Deus não havia ensinado. Olha, esse negócio de ressurreição não é assim como está dizendo, o apóstolo está dizendo que os apóstolos estão dizendo que funciona, não. É diferente. Essa ressurreição ela já aconteceu, é uma ressurreição mental. Quando você vem para o nosso clube do conhecimento, aí você ressuscita a sua... E aí, esses ensinos estavam dentro da igreja. E Timóteo ia ter que lidar com isso, e Tito também. Outro jovem pastor tinha que lidar com essas coisas. Tinham que lidar com esses ensinos falsos dentro da igreja. Então, depois de tratar das questões emocionais, como nós vimos ontem, bem no comecinho do capítulo 1, Paulo ainda falou do testemunho, do Evangelho. Ele disse, portanto, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele. Versículo 8 do capítulo 1. E quando ele disse que Timóteo deveria dar testemunho do Evangelho, não se envergonhar de testemunhar do Evangelho, mesmo que Paulo estivesse preso, mesmo que o mundo rejeitasse, mesmo que houvesse hostilidade contra o conhecimento do Evangelho, Timóteo deveria dar testemunho do Evangelho. Aí Paulo parece que se lembra de alguma coisa. Mas espera aí, antes você tem que conhecer o Evangelho. Como é que você vai pregar o Evangelho se você não conhece o Evangelho? E eu tenho visto muita gente aí que quer evangelizar, mas não sabe exatamente o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo disse que tem muita gente que quer ser mestre de coisas que eles nem entendem. E aí nós vemos aqui o apóstolo Paulo, então, entrando na sessão que nós estamos, para poder trabalhar com Timóteo esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria daquilo que vai ser pregado, daquilo que vai ser testemunhado. E eu tenho 4 perguntas para a gente poder entender esse texto. A primeira pergunta é, como Paulo apresenta o pensamento cristão, o conhecimento bíblico, o conhecimento cristão, e que recomendações faz sobre ele? Olha o versículo 13 e o 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo dá 2 ilustrações para descrever o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, o conhecimento que foi ensinado pelos apóstolos, a palavra de Deus. 2 ilustrações. A primeira ilustração, você viu o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Primeiro, a palavra modelo, você tem que entender. Essa palavra modelo, ela significa uma marca produzida por um objeto impactante. Não é? Então, se você der uma martelada em um lugar, vai ficar a marca do martelo.
essa marca é que ele está chamando de modelo. A marca. Nós usamos normalmente a ideia do carimbo, porque a marca do martelo é meio desorganizada. O apóstolo Paulo está falando de uma marca organizada. É um carimbo que é impresso, uma marca que é deixada. O ensino da palavra de Deus tem que deixar uma marca. Eu vinha de viagem de São Paulo comentando com Rosane e Júlio como é que nós fazemos para deixar uma marca mais profunda nos jovens e nos adolescentes que nós estamos ensinando. Tem que haver uma marca forte. A própria palavra no português ensinar quer dizer em, dentro, e signo, marca. Ensinar quer dizer deixar uma marca. Eu gosto da ideia daquele ferro quente que vai marcar o boi assim. Tss. Ensinar isso é deixar uma marca. O mundo está deixando uma marca nos nossos jovens, mas parece que a igreja não está conseguindo deixar uma marca. Isso é grave. Nós temos que olhar para o nosso ensino, como é que nós estamos ensinando, o que estamos fazendo, que não estamos conseguindo deixar uma marca clara, uma marca definida. E o apóstolo Paulo disse para Timóteo que ele tinha que reter, ele tinha que ter, ele tinha que possuir, ele tinha que manter a marca. Mas que marca é essa? Em seguida ele disse a marca das palavras. A nossa tradução diz doutrina, mas ele está falando de palavras. Dos argumentos. Essa palavra logos, ela mais do que palavra mesmo, como som, é rema no grego. É um som, uma palavra, no sentido do som. Mas logos é o argumento, é o significado. Retenha a marca que o significado, que a palavra entendida, o argumento da palavra de Deus produziu em você. Mas essa palavra também é sã. Nossa tradução diz sã doutrina. São argumentos que funcionam. Sadio, no grego, é a palavra higiene, que veio para o português também. Isso quer dizer funcional. É sadio porque funciona. Sadio porque pode ser experimentado, é real. São duas coisas que é necessário que a palavra de Deus seja para produzir uma marca na vida das pessoas. Primeiro, ela precisa ser um argumento forte. Ela precisa convencer. Ela precisa modificar a mente. Ela precisa modificar o entendimento. É isso que o Logos faz. A palavra de Deus tem que modificar o modo como você pensa. Nós não estamos aqui para fazer um discurso cômico, para simplesmente entreter você, para que simplesmente você talvez não tinha dinheiro para ir ao teatro, não tinha dinheiro para ir no cinema, vou na igreja, vamos ver o show lá, vamos ver o que tem lá. Não. Você vem aqui para que a sua mente, o seu entendimento, a sua vida seja transformada pela palavra de Deus. Então, quando nós subimos esse púlpito, temos que ter o compromisso de colocar um argumento que muda, que transforma, que deixa uma marca na vida das pessoas. Mas essa palavra também tem que ser uma palavra funcional. Que funciona, que você vai sair na rua, vai colocar em prática e vai ver frutos, vai ver resultados e ela vai funcionar. Não pode ser uma ideia bonita de que vamos distribuir dinheiro para todo mundo, vamos distribuir carne para todo mundo e todo mundo vai ficar contente. Ah, que lindo! Precisa ser uma palavra que funciona, precisa ser uma palavra que é prática, uma palavra que muda, uma palavra que torna a sua família mais amorosa, o seu casamento mais forte, os seus filhos mais obedientes. Precisa ser uma palavra que transforma a sua vida, a sua família, o meio onde você vive. Não pode ser teoria. Não pode ser palavras bonitas, precisa ser uma palavra firme, sólida, retenha.
Agora, como é que eu vou reter isso? O apóstolo Paulo, talvez Timóteo perguntou, tá bom, eu entendi. Como é que eu vou manter esses argumentos? Como é que eu vou manter isso? Como é que eu vou reter isso? Primeira coisa, você vai reter isso com fé. E a fé é esse processo. A palavra fé, no grego é pistis, é uma palavra que significa justamente estar convencido, implica em um processo. Eu vou ouvindo os argumentos, eu vou pesando esses argumentos, até que eu digo, não, a verdade é essa mesmo, eu entendi a verdade, agora estou convencido, não tem mais quem mude minha cabeça, porque eu analisei tudo isso. Nós vamos ser bereanos, é preciso olhar, é preciso prestar atenção. O que é que estão me falando? Será que é isso mesmo? E aí eu olho na Bíblia e eu penso sobre isso. Porque é assim que a fé é gerada. É assim que a fé cresce. Fé é estar convicto, é estar convencido, é para ter passado. Como é que eu retenho a palavra da verdade? Retenho através da fé. É preciso mastigar aquilo que é dito da palavra de Deus. É preciso mastigar a palavra de Deus. É preciso digerir a palavra de Deus. É preciso meditar sobre isso, pensar sobre isso. É preciso processar isso até que a minha fé seja fortalecida. Não dá para receber fé assim por imposição de mãos. Vem aqui que eu vou ministrar a fé na sua vida. Não é desse jeito que a fé acontece. A fé acontece quando você ouve a palavra de Deus, quando você entende a palavra de Deus, quando você pensa sobre ela, quando você medita sobre ela, quando você percebe a razão dela, aí a sua fé cresce. A fé é um processo racional. Ah, mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não gosto de pensar. Você não serve para ser crente, não. Serve para ser crente, não. Vai para outra religião. Vai ser budista, que não tem que pensar nada. Só tem que ficar... Não, isso é hinduísta, mas os budistas também têm lá uns... É não pensar. Budismo quer não pensar. O hinduísmo também não pensa. Não pensa. Não pensa, e a palavra de Deus está dizendo, pensa, tem a ver com pensamento, tem a ver com raciocínio, tem a ver com inteligência, tem a ver com a sabedoria, e se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós somos chamados para sermos inteligentes, fomos chamados para sermos cheios de sabedoria, de conhecimento. Nós não fomos chamados para ser massa de manobra de ninguém, não fomos chamados para sermos arrastados pelo engano da propaganda, pelo engano das fake news, pelo engano das mentiras. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo, nós fomos chamados para mostrar e revelar a verdade no meio dos séculos. Fé é isso. A fé é uma construção de pensamento. Nós temos que pensar. E é assim que eu retenho essa palavra. Eu retenho a palavra que eu tenho ouvido de Deus, na medida em que eu penso sobre isso, na medida que eu medito, na medida que eu desenvolvo a fé. Mas eu também retenho a palavra com amor. O que tem a ver o amor com isso? Irmãos, tem gente que diz assim, o amor ágape, o amor de Deus é um negócio tão sublime, tão sublime, tão sublime que ninguém nem entende. Não é? Não é não. É simples. É mais simples do que ficar apaixonado. Muito mais simples. Ficar apaixonado a gente não sabe quando acontece, né? De repente dá um desejo, uma vontade, e o coração bate, e a gente transpira, está apaixonado. Amor não é assim não. Amor é muito mais simples. Amor é escolher. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que eu sei? É que Ele escolheu o mundo e deixou o seu filho, entregou o seu filho. Simples. Amor é escolher. Você que é casado, olha para a sua esposa aí, fala para ela assim, eu escolhi você. Fala para o marido, eu escolhi você. Isso é amor. Isso é amor. Escolher alguém, ou alguma coisa, e nunca mais
escolhi outra coisa. Escolhi essa coisa. Escolhi essa pessoa. Isso é amor. É o amor ágape. É a escolha. Não importa se o outro é bonito, se é feio, não importa se ronca quando dorme, não importa. Eu escolhi. É minha decisão, eu escolhi. É você mesmo. É assim que funciona. Agora, essa escolha é uma escolha fiel. Porque o amor é um fruto do Espírito. E ele vem junto com a fidelidade. E também escolhe para fazer o bem, não para fazer o mal. Porque um fruto do Espírito, ele vem junto com a benignidade, com a bondade. Não vou nem falar muito sobre isso. Mas como é que eu retenho a palavra da verdade? É porque eu escolho essa palavra. Eu escolho aquilo que Deus diz. Será que eu escolho o que Deus diz ou o que Einstein diz? Será que eu escolho o que Deus diz ou o que Foucault diz? Será que eu escolho o que Deus diz ou o que o cientista, o político ou outro diz? Eu escolho crer e ficar firme naquilo que Deus disse. Porque as promessas dele não passam. Porque são infalíveis. Não são palavras de homem, são a palavra de Deus. É assim que eu retenho a palavra da verdade, quando eu amo a palavra. Quando eu amo aquilo que Deus diz, eu escolho Deus e eu persevero em Deus. Mas também eu retenho a palavra da verdade pela fé. Retenho a palavra, e que eu já disse que fé não é ficar acreditando. Eu tenho tanta fé, né? Tenho fé que meu time vai ganhar. Isso não é fé, não. Isso é torcida. Eu tenho fé que, né? Isso não é fé, é esperança. Tomara que aconteça. Isso não é fé, não. Fé é conhecimento que vem através de entender, de compreender o que Deus está dizendo. Isso é fé. Fé é raciocínio, é pensamento, é saber, é entender, é estar convencido. E amor é escolha, é preferência. Entre uma coisa e outra, eu prefiro a palavra de Deus. Eu prefiro aquilo que Deus diz. É assim que eu retenho. E a terceira coisa é em Cristo. Em Cristo Jesus. Como é que eu me posiciono para reter a palavra de Deus? Eu me posiciono em Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo, em um perfeito relacionamento com Cristo, aí eu retenho a palavra de Deus que eu tenho ouvido. Amém? Segunda ilustração que nós temos aqui. Nós ainda estamos na primeira pergunta. Esse é um texto complexo para a gente entender. Segunda pergunta, aliás, segunda ilustração, não é? Quanto ao que lhe foi confiado, né? É o que o texto bíblico que a gente leu. Quanto ao que foi confiado, aqui a NVI não mostra uma palavra interessante, tem um adjetivo. Basicamente, literalmente, está dizendo o admirável depósito. Ele está dizendo, usando a palavra kalos, que significa alguma coisa bonita, alguma coisa quando você olha é bonito. Ele agora chama essa palavra que foi ministrada pelo apóstolo Paulo para Timóteo, chama de admirável, uma coisa bonita que lhe foi confiada. Um tesouro, algo que foi depositado para você, foi colocado juntinho de você, sob os seus cuidados. Então ele também diz, primeiro ele disse que essa palavra de Deus, não é? Ela que foi dada, ela é, como ele disse, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo, a marca, né? Essa marca que é feita na nossa vida pela palavra de Deus. E aí você vai reter essa marca que é a palavra de Deus. Agora ele diz que ela é um tesouro, ela é um depósito. Então ele vai dizer que o admirável depósito, esse tesouro que você recebeu, guarde-o. Obviamente, se você recebe um tesouro, está aqui um tesouro, você precisa tomar cuidado. Você não vai deixar em qualquer lugar.
Você não vai perder, porque é valioso. Então guarde-o. E aqui a palavra é mesmo de guarda militar, de ficar ali de guarda para ninguém levar, para ninguém tirar. Então você deve guardar esse tesouro, você deve cuidar dele. Mas como é, apóstolo Paulo, que eu vou guardar esse tesouro? Isso é bastante interessante, porque como é que eu retenho a marca? Eu retenho a marca em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu me relaciono com Cristo, eu consigo manter ou reter as palavras dele. Enquanto jovens e até adultos que não têm retido a palavra de Deus. Entra por um ouvido, como diz, e sai pelo outro. Por quê? Porque não tem um perfeito relacionamento com Jesus. O apóstolo Paulo termina dizendo para reter em Jesus. E agora ele diz para guardar através de quem? Do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, você não tem os meios necessários para guardar a palavra de Deus na sua vida. Quantas vezes? Quantas vezes? Você passa apuro lá na célula, porque pergunta, o que foi que falar domingo? 2, 3, não lembra. Eu sei que aqui em Porto Ferreira não acontece isso, mas lá em Santo André, o que foi falado no domingo? Às vezes no domingo à noite, o que foi falado de manhã? Sabe o que é isso? Falta do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é nos lembrar a palavra de Deus. Quando você não está cheio do Espírito Santo, você não tem os meios necessários para guardar essa palavra com você. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que essa palavra que você ouviu de mim, essa palavra que é sadia, que é funcional, que funciona, essa palavra que é a palavra de Deus, essa palavra que você precisa de ouvir, de entender, você precisa em Jesus reter, guardar, e você precisa também no Espírito, ou pelo Espírito, você precisa reter em Jesus e guardar pelo Espírito Santo essa palavra. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de que o adolescente aqui da igreja está lá sentado na escola, o jovem sentado lá na faculdade, ou você lá no seu trabalho, lá enfim, algum curso da empresa, e as pessoas falam abobrinha, você não lembra de nenhuma palavra de Deus para dizer. E aquela abobrinha, aquela coisa errada que está sendo dita, ela vai entrando na sua cabeça e você não tem a palavra de Deus retida e guardada para que ela sirva de escudo para que não entre aquela mentira na sua cabeça. É disso que nós estamos falando. Estamos falando de, muitas vezes as pessoas têm dito, mas eles passam 5 dias por semana, 4 horas por dia no mínimo na escola, ouvindo coisas contrárias ao Evangelho, e somente ali 1 horinha, 2 horinhas no final de semana, ouvindo a palavra da verdade. Mas nem isso não guarda, nem isso não fica. E às vezes aquilo que não é verdade é guardado, porque vai cair na prova, então eu memorizo e fica dentro da cabeça. E a boca fala. Você está entendendo como não é misterioso o que está acontecendo com a igreja? Não é misterioso. Na verdade é até simples. A palavra de Deus não está sendo ouvida. Quando ela é ouvida, não está sendo retida ou não está sendo guardada. E há um quarto imperativo aí, depois no último versículo dessa sessão, que depois você ainda tem que transferir para outros. Aí pior ainda, aí que não estão transferindo nada. Ninguém está pregando para o outro, ninguém está evangelizando. Por quê? Porque não estão conseguindo reter, não estão conseguindo guardar essa palavra. E isso é bastante grave. Aí o apóstolo Paulo dá 2 exemplos para Timóteo entender bem essa questão. Então, nós temos
O relacionamento com Paulo produziu o ouvir. O relacionamento com Jesus produziu o reter, manter. O relacionamento com o Espírito Santo produziu o guardar. Isso é bastante importante. E aí eu explicar o posicionamento cognitivo, que exemplo negativo Paulo apresentou. Primeiro apresentou um exemplo negativo. 15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Está falando de uma igreja fraca, de uma igreja que era arrastada por doutrinas mentirosas, por falsidades, que as pessoas estavam crendo em coisa que Deus nunca falou, que as pessoas estavam se desviando da verdade. Esse é o contexto. Paulo está pedindo que Timóteo ministre uma igreja que estava contaminada por pensamentos errados, por ideias erradas, onde as pessoas estavam se desviando da verdade, ajuntando falsos mestres que falavam coisas agradáveis nos seus ouvidos, e mestres entrando pelas casas e convencendo pessoas frágeis, mentalmente frágeis, e arrastando essas pessoas para o engano. E eu tenho que dizer para você que isso está acontecendo na igreja brasileira. Tem muita mentira, muito engano, muitas pessoas crendo em coisas opostas ao Evangelho dentro da igreja e tomando ceia. E aí o apóstolo Paulo dá um exemplo. Olha o Fígelo e o Hermógenes aí. E olha a liderança da Ásia. Estão tudo desviado. Porque se desviaram de mim. O apóstolo Paulo usa a palavra apostasia para dizer que apostataram dele, se desviaram dele. Quando ele diz se desviaram dele, é uma figura de linguagem. Desviaram dele, da comunhão com ele, do relacionamento com ele como apóstolo, mas se desviaram também dos ensinos dele. Abandonaram os ensinos dele, aquilo que ele ensinou. Quebraram o primeiro elo do relacionamento. Primeiro elo do relacionamento. Ou seja, relacionamento com Paulo produz o ouvir, o entender a palavra de Deus. Relacionamento com Jesus produz o reter, manter essa palavra. O relacionamento com o Espírito Santo produz o guardar, para que ela não seja destruída pelo inimigo. Agora, quando você quebra o relacionamento com o apóstolo Paulo, você já começa não ouvindo a palavra de Deus, não recebendo a palavra de Deus. E essa questão de Fígelo e Hermógenes e a liderança da igreja na Ásia Menor, na Turquia de hoje, ela é muitas vezes o que está acontecendo conosco. Há uma quebra do relacionamento com a liderança. As pessoas estão longe da liderança. Nós fizemos uma pesquisa com jovens e perguntamos se eles falavam de assuntos importantes com seus líderes. Não falam. Os líderes da igreja são os últimos a serem procurados pelos jovens quando tem coisas importantes para conversar. Primeiro vai no Google. Primeiro vai perguntar para os ímpios. E aí, meu irmão? Aí não tem jeito de você reter aquilo que você não recebeu. Aí não tem jeito de você guardar aquilo que você não reteve. Aí não tem jeito de você ter um pensamento firme na palavra de Deus. Você vai ser iludido, enganado pelas coisas do mundo. E o primeiro problema é a falta de relacionamento com a igreja, principalmente com a liderança. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos juntos. Nós ensinamos uns aos outros. Nós comemos a palavra de Deus juntos. Nós participamos juntos da palavra de Deus. Quando isso não acontece, nós somos enganados pelo mundo. Nós somos ludibriados pelas mentiras do mundo. Lugar de você ficar firme na palavra de Deus é aqui dentro. Junto com aqueles que estão estudando a palavra de Deus para ensinar para vocês. É o fator Esdras. Esdras, grande sacerdote, um grande líder. Propósito dele, Esdras 7:10, é um versículo que eu tenho memorizado e gravado no meu coração. Esdras propôs no seu coração estudar a palavra de Deus, os estatutos.
estudar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Esse é o trabalho de cada líder. Esse é o trabalho de cada crente. Ele precisa estudar a palavra de Deus. Ele precisa praticar a palavra de Deus. E ele precisa ensinar a palavra de Deus. Então, o conhecimento, nosso posicionamento em um conhecimento da verdade, ele se baseia numa estrutura de comunhão, de relacionamento. Nós aprendemos como corpo, juntos. Mas Fígelo, Hermógenes e outros líderes, que são a razão e a figura, a expressão da destruição do problema da igreja na época do apóstolo Paulo. É porque abandonaram o apóstolo Paulo. Abandonaram quem podia ensinar a palavra de Deus. Abandonaram quem estava transmitindo a palavra de Deus. E na medida em que você está buscando no mundo, no livro, no curso, no professor, no catedrático, na universidade, as informações, a verdade, o entendimento, ou está buscando na internet ou em outro lugar, e não junto com a sua igreja, não junto com aqueles que buscam a palavra de Deus, você vai ficar igual a esses, enganado, confuso. Você está entendendo isso? Vocês estão tão quietinhos, eu não sei se essa palavra está sendo meio... O que está acontecendo? Vocês estão aí, todo mundo quietinho, olhando para mim. Acho que vocês estão com cara de, isso não está acontecendo comigo. Eu não sou assim. Hã? Infelizmente, muitos crentes, principalmente os mais jovens, estão buscando respostas no mundo e não na comunhão da igreja. Ah, mas eu perguntei para o pastor, ele não me falou, ele disse que depois me respondia. Insiste, porque o mundo é que não vai responder mesmo. O mundo é pronto. O mundo é pronto. Se o adolescente for lá na internet, puser no Google, será que eu sou gay? Você acha que vai aparecer algum pastor falando a verdade para ele? Ou será que é só Satanás que vai botar ideia na cabeça dele? E se a irmã for lá no Google e dizer, será que eu devo me divorciar? Será que eu devo abandonar meu marido? Meu marido não me dá mais dinheiro, será que eu devo deixar ele? Você acha que o Google vai dizer o quê? Vai falar o quê? Vai falar a verdade? Aí chega no pastor e pergunta, pastor, o pastor fala 1 hora explicando a Bíblia. Ele diz, pastor, eu vou pensar, vou buscar uma segunda opinião. É assim? É assim. Fígelo e Hermógenes. É liderança da Ásia. É isso que está acontecendo. Mas esse não é o posicionamento cristão. Aí o apóstolo Paulo pega e dá agora um exemplo positivo. Alguém que agiu da forma correta. Alguém que agiu da forma certa. Versículo 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor misericórdia naquele dia. Encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Olha a proximidade que esse bom exemplo, esse homem que estava agindo certo, tinha do apóstolo Paulo. Olha como é que ele era próximo. Olha, ele primeiro refrescou, reanimou, ele andava junto com o apóstolo Paulo, trazendo não somente os pesos, não somente as preocupações, mas procurando aliviar a carga do apóstolo Paulo. E ele também não se envergonhava do apóstolo Paulo. E ele também
procurava diligentemente pelo apóstolo Paulo, e ele também servia ao apóstolo Paulo. Ajudava o apóstolo Paulo. Aí essa pessoa que anda junto, aprende, ouve as palavras da verdade, ouve os argumentos, entende, aprende, e aí ele pode reter em Cristo, e aí ele pode guardar no Espírito. Quem que você é? Você está mais para Fígelo e Hermógenes? Que deixa para lá, que abandona? Que passa 4, 5 meses, nem dá para o senhor, quando vem na igreja, sai antes do culto terminar, nem fala com o pastor? É assim que você pretende ficar firme? Reter a palavra da verdade, reter a sã doutrina? Ou você vai ser como o Onesíforo, que faz de tudo para estar junto? Que faz de tudo. E não era fácil estar junto com o apóstolo Paulo, não. Primeiro que não era a pessoa mais simpática do mundo. Eu mesmo não sei se eu aturava o apóstolo Paulo, não. Não era a pessoa mais simpática do mundo. Era meio doentão. Tinha um monte de problema de saúde. Vai que eu pego, hein? Depois ainda era preso, criminoso. Mas o Onesíforo queria andar junto com ele. Interessante, os discípulos, todo mundo foi embora. Se vocês não querem também me abandonar, não querem ir embora também? Para onde é que nós vamos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eles queriam ficar com Jesus, não é porque Jesus ia dar casa, carro, comida, roupa lavada. Eles queriam ficar junto com Jesus porque Jesus tinha as palavras de vida eterna. Porque eles entenderam que eles precisavam dessas palavras para modificarem a cabeça, o conhecimento, o pensamento deles, para que eles pudessem ser livres. De que lado você está? Daquele que anda junto, que aprende junto, que cresce junto, que se enche da palavra de Deus junto? Ou daquele que tem mais o que fazer? E que vai pelo meio do mundo separado, isolado, e que termina se tornando vítima, termina se tornando presa para os pensamentos desse mundo. Por último, que conclusão Paulo apresenta desse ensino sobre o ouvir Paulo, reter em Jesus e guardar pelo Espírito os argumentos da palavra de Deus, os argumentos funcionais. Veja o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, ele diz, portanto, e esse portanto introduz uma conclusão, uma aplicação daquilo que ele ensinou anteriormente. Quer dizer, por causa daquilo que eu ensinei anteriormente, aqui vai. Primeiro, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. De novo a ideia de em Cristo Jesus. É posicionados em Cristo que eu consigo poder, nesse caso, dunamis, habilidade. Vou conseguir habilidade. Ele está dizendo, Timóteo, fica em Jesus, em um relacionamento com Jesus, em uma comunhão com Jesus. E quando você tem essa comunhão com Jesus, esse relacionamento com Jesus, você vai adquirir, você vai receber habilidade. Habilidade para quê? Para o que vem em seguida. Ele precisa de habilidade. Não é fácil o que ele tem que fazer, não. Mas se ele estiver em Jesus, ele vai ter a habilidade para fazer o que ele precisa fazer. Não é? E as palavras que de mim ouviu. Então tem a ver com as palavras que ele ouviu. Isso volta lá no contexto anterior. Versículo
anterior que nós vimos, um modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, e as palavras que de mim ouviu. Tem a ver com essas palavras, veja bem. Ele primeiro ouviu de Paulo, reteve em Jesus, guardou no Espírito. Ouviu de Paulo, aí ele recebeu. Mas ele não desperdiçou, não. Ele reteve em Jesus. E ele não permitiu que fosse roubado também. Ele guardou para ninguém roubar. Então ele ouviu, manteve e guardou. Agora ele tem essas palavras. Essas palavras que ele ouviu, reteve e guardou, é delas que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele diz, na presença de muitas testemunhas. Essa frase aqui, ela está aqui numa conjunção, aqui uma junta. Ela também, tanto o apóstolo Paulo falou essas palavras para Timóteo na presença de muitas testemunhas, porque a pregação é pública, como também Timóteo deve agir publicamente no ministério dele, na presença de muitas testemunhas, na frente do público, na frente de todo mundo. Confia essas palavras. Essa palavra confia, apesar da tradução ser um pouco diferente, a palavra no original é a mesma do depósito que foi falado do apóstolo Paulo, a segunda ilustração dele, no segundo versículo que nós vimos. Ele disse que para você guardar o depósito. E agora ele disse para você dar o depósito. Você tem depositado e agora você deposita para o outro. Essas palavras que são uma riqueza tão valiosa, tão bonita, tão maravilhosa, agora precisam ser confiadas, depositadas também para os outros. Portanto, eu ouço a palavra, eu retenho a palavra, eu guardo a palavra para que o mundo não ataque, não contamine, não destrua, e eu transfiro a palavra, dou para o outro a palavra. Essas 4 coisas, é assim que funciona. E você tem que dar essa palavra, não é para qualquer um não. Você tem que dar essa palavra primeiro para homens fiéis. Homens aqui é antropos, então as mulheres estão incluídas, né? Poderíamos traduzir hoje mais politicamente correto, apesar que isso não tem muita importância. Poderíamos traduzir como humanos, né? São homens e mulheres, são gente fiel. Quer dizer, gente convicta, gente que tem firmeza, que tem compromisso, que tem fé. Gente que, quando ouve a palavra de Deus, medita nessa palavra para ser convencido, para ter fé. Então você confia para homens fiéis, que sejam também suficientes, capazes, para também ensinar a outros, causar a outros o aprendizado. A palavra ensinar, sempre no grego, nesses casos, quer dizer causar o aprendizado. Não é eu só dar aula. Tem gente que segue o livrinho lá de discipulado, aí pronto, terminei o livro. E a pessoa aprendeu o quê? Ah, não sei, eu já fiz minha parte. Não, peraí, não foi isso que Jesus mandou. Jesus mandou você causar o aprendizado do outro. Não importa se você deu aula, importa se o outro aprendeu. Não aprendeu ainda, ensina de novo, até a pessoa aprender. Então você vai transferir essa palavra que você recebeu. Irmãos, esse é nosso posicionamento. Poderíamos ver outras passagens que nos ensinam sobre sabedoria, sobre conhecimento. Mas aqui o apóstolo Paulo insiste, ele está querendo curar uma igreja problemática. Querendo curar uma igreja que estava cheia de problemas. Procurando trabalhar com uma igreja que estava desviada, que estava em um mundo de relativizações, de inverdades, juntando mentiras para si, conhecimentos falsos. E nessa situação, o apóstolo Paulo dá essa ideia para Timóteo. O apóstolo Paulo está querendo curar a igreja, está querendo curar esse aspecto do posicionamento cristão. Timóteo tem que assumir uma posição, a igreja tem que assumir uma posição de maior conhecimento da palavra de Deus.
Eu acho bastante interessante alguns exemplos que eu poderia dar da experiência que nós temos. Nós fazemos muitos trabalhos com jovens, e já há 20 e tantos anos. Há 20 anos atrás ou mais, pegava uma assistência de crentes, você começava qualquer versículo e o povo terminava. Todo mundo sabia os versículos. Hoje em dia você diz assim, porque Deus, aí todo mundo fica olhando para você. Amou, nem João 3,16, ninguém mais sabe de memória. A igreja está retendo a palavra de Deus? A igreja está guardando a palavra de Deus? Não, eu vejo crentes discutindo sobre textos tão claros e simples, e pervertendo o texto, modificando a palavra de Deus, dizendo que não é uma coisa que é outra. Parece que esse povo só se interessa. Ontem mesmo à noite eu correndo lá no meu Instagram, cheio de crente de todo tipo no meu Instagram, aí o crente falando assim, você sabia que o galo que Pedro ouviu não era um galo de verdade? E aí passou lá o tempo todo que ele tinha no Instagram lá, explicando que ele leu um comentarista, que o comentarista falou que havia uma norma rabínica que era proibido ter galo em Jerusalém e que então não era um galo de verdade, que talvez fosse a trombeta do soldado anunciando o horário da manhã. E qual é a importância disso? Qual é a importância disso? Isso não tem importância nenhuma. Importa que Jesus disse que ele ia negar e ele negou. E eu fico olhando para o que os crentes estão discutindo sobre a Bíblia, eu fico abismado. Nós fazemos um exercício na nossa escola de liderança, precisamos até fazer mais. Apresentamos um problema e você acha um versículo que responda a esse problema. Porque é o básico de um crente, você precisa achar na Bíblia o ensino sobre o problema que você está enfrentando, para você viver uma vida bíblica, para você viver uma vida santa, para você viver conforme a vontade de Deus. Tudo que você está enfrentando, seja no seu casamento, no seu trabalho, no relacionamento com os filhos, em qualquer situação, você precisa de saber o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Ninguém acha nada. A pessoa não acha, fica ali com a Bíblia assim. Está retendo a palavra? Está guardando a palavra? Não vou nem perguntar se está transmitindo a palavra. Não está retendo. Eu não sei o que está acontecendo. Por que vocês conseguem responder para mim? Por que os crentes guardam tão pouco a palavra de Deus hoje em dia? Consegue me responder? Por quê? Será que é alguma coisa que a gente come? Diz que a comida hoje em dia tem muito hormônio. Será que acabou com a nossa memória, que ninguém guarda mais a palavra de Deus na sua mente? O que está acontecendo? E aí nós temos que falar sobre posicionamento do conhecimento, posicionamento cristão, cognitivo, do aprendizado, do raciocínio, do intelecto, em uma sociedade que está mudando a verdade, que está pervertendo o pensamento, que está fazendo as pessoas viverem um mundo de ilusões, achando que é verdade aquilo que é mentira, tendo orgulho daquilo que deveriam ter vergonha, pensando que vai dar certo uma coisa que está claro que vai dar errado. E os divórcios aumentam, e a violência aumenta, e a prostituição aumenta, e a depressão aumenta, e a angústia aumenta, a ansiedade aumenta. Essa sociedade está se desmantelando. E a igreja? O que ela está fazendo com o conhecimento da verdade? Não retém? Não guarda? Não transfere?
E olha que eu pulei o ouvir, né? Porque tudo começa com as palavras que de mim ouvistes. Primeiro, ouvir. Você não pode reter o que não ouviu. Não pode guardar o que não reteve. Como é que você vai guardar o que você não mantém? Hã? Eu dou R$100 para você. Aí você vai e joga fora. Gasta tudo. Aí você não reteve. Aí eu pergunto para você, você está guardando bem aqueles R$100? Como é que você guarda aquilo que você não reteve? Como é que você guarda a palavra de Deus se você nem se lembra dela? Como é que você evita que Satanás contamine o seu pensamento se você nem guardou a palavra da verdade? Hã? Nós estamos enfrentando um mundo aparelhado, organizado. São livros e livros escritos de como desconstruir, desestruturar o pensamento. E quem aqui é formado em história, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, quem é formado em história aqui? Tem alguém? História é uma das matérias que a desconstrução é mais pesada. Nos últimos anos, constantemente, as pessoas têm contado outras histórias e acham bonito isso. Tem livros e livros escritos sobre a história do Brasil. Não aconteceu nada assim, não foi desse jeito não. Aí escreve outra história do Brasil. Então nós temos um mundo que está aparelhado, organizado para contar tudo diferente, para dizer tudo diferente, para trazer engano, para trazer ilusão, para fazer você pensar que é verdade aquilo que não é verdade. E eu não estou falando nem dos institutos de pesquisa inventando dados, porque isso não é novidade. Você sabe como é que se inventou que existem muitos sexos ao invés de só macho e fêmea? Sabe como foi isso? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. A pesquisa foi patrocinada por uma revista pornográfica, por uma editora de revistas pornográficas, que tinha interesse em perverter a sexualidade. Então, como ela estava patrocinando, mais tarde alguns pesquisadores que trabalharam nessa pesquisa contaram essa história. Que os números foram todos modificados. E aí publicou aquele relatório e disse, olha, os americanos não acham que só tem homem e mulher, existem outras sexualidades e tal. E aí pegou. Isso é mentira. As pessoas estão manipulando as informações, manipulando os dados. E a gente viu isso na cara dura aqui no Brasil. Manipular a informação virou o dia a dia. Para você acreditar naquilo que eles querem. Né? Não foi agora, não. Foi bem antes. Né? Acreditar que o mundo ia acabar com o vírus, não ia sobrar nenhuma alma viva, né? Pelo jeito que ia. Né? O sujeito morria de acidente no trânsito, aí botava lá, morreu de Covid. E saiu na estatística. Quem sabe quantos morreram? Ninguém sabe. Quem sabe do que ninguém sabe. Porque a verdade foi pervertida. Nós vemos num mundo que a verdade é pervertida. É só pagar um pouquinho mais que vão dizer aquilo que você quiser que digam. E nós, que recebemos o conhecimento da verdade, estamos fazendo o quê? Não ouve? Porque afinal, não dá para vir na igreja toda hora, não é? Afinal, não caminha junto com aqueles que podem ensinar, não retém, não guarda, e aí não tem o que ensinar. O que eu vou ensinar se eu não tenho o que guardar? E como é que eu vou guardar aquilo que eu não retive? E como é que eu vou reter aquilo que eu não ouvi? Então nós que deveríamos ser os guardiões da verdade, porque foi confiada a nós a palavra de Deus,
Nós que deveríamos ser a luz do mundo, iluminar esse mundo que está todo confuso e perdido com informações as mais absurdas. Não estamos posicionados para o conhecimento. Essa é a palavra de Deus para você essa tarde. Não sei se você achou bonito, não sei se você achou feio, não sei se você... Mas é a palavra de Deus. É isso que Deus quer que você saiba essa tarde. Você quer orar sobre isso? Bem alto assim. Eu quero ouvir umas 3, 4, 5 pessoas dizendo, eu vou orar por isso agora. Se você ouviu essa palavra, olhando para a sua vida, você vai orar pelo quê? O que você vai pedir a Deus? O que você vai apresentar a Deus nesse momento? Deixa eu ver, 4 ou 5 pessoas do meio que, de quem está aqui. O que você vai orar diante dessa palavra? Você vai orar pelo quê? Deixa eu ouvir. Uma pessoa de cada vez, vai lá. Vai pedir ao Senhor para você ouvir, para reter e para guardar. Falou tudo, né? Mas tem mais alguém que quer dizer aí? Mais umas 4 pessoas aí, deixa eu ver, para a gente inspirar. É ensinar, estava faltando ensinar, né? Ensinar a outros, né? Todo crente precisa ensinar outras pessoas. Nem que seja ensinar os filhos, ensinar o vizinho, ensinar a palavra da verdade para alguém. Ensinar a palavra de Deus, né? Mais alguém? Se aproximar dos líderes, aqueles que podem te ensinar mais. Amém? Não precisa ser um líder assim, charmoso, bonito, cheirosinho. Pode ser um igual ao apóstolo Paulo, com os olhos todo remelento, que provavelmente dizem que possivelmente a doença dele era infecção dos olhos, né? Imagina olhar para uma pessoa com o olho vermelho, assim, meio remelento, assim, né? Dá uma angústia na cara. Ele disse, vocês não se envergonharam de mim, se fosse possível até daria os seus olhos para mim, né? Não era um líder fácil de andar junto não, mas se a gente pedir ajuda para Deus, Deus vai abençoar, né? E depois seus líderes aqui na igreja são tudo bonitinhos, cheirosinhos, assim, igual apóstolo, todos queridos, né? Ande junto, para que você possa aprender mais. Falta 2. Diga, bem alto. Reter e não esquecer, né? Como é que a gente faz para reter e não esquecer? Fé, né? Então tem que pensar. O processo da fé é o processo do pensamento, de analisar o que foi dito. Por isso você tem que vir para a igreja com um caderninho na mão, anotar o que foi falado, né? Agora também está tudo mais moderno, se não me engano está gravando a mensagem, então você pode pedir ela para você escutar novamente, né? E pegar a referência que foi lida e ler novamente, porque quando você lê o texto bíblico novamente, aí você vai lembrando aquilo que foi falado. Então essa é a primeira fé, não esquecer, né? Então como é que eu faço para reter e não esquecer? Primeiro, fé, que é esse processo de aprendizagem. Segundo, amor, é escolher praticar, escolher aquilo para prática. Então, decidir praticar. Então, pensar em coisas práticas dessa palavra. O que eu posso fazer em termos práticos? Né? E isso ajuda a gente a memorizar quando a gente põe em prática. Se você só fica ali com aquilo na memória, você esquece. Mas quando você se preocupa de praticar, pelo menos de orar e de buscar soluções, então sim. E depois em Cristo. Quando a gente está em Cristo, quando a gente prefere estar em comunhão com Jesus, aí a gente vai fortalecendo esse reter, né? O problema é que a gente fica pouco em Jesus, a gente fica às vezes mais na televisão, mais no shopping, mais no passeio, mais no hobby, mais no trabalho, mais na escola e menos em Jesus. Então fica mais em Jesus, mais em oração, mais em comunhão com Jesus, mais na meditação com Jesus, e isso nos ajuda a reter, é o que o apóstolo Paulo ensinou para reter. Mas vamos orar sobre isso. Senhor, me ajuda a reter e não esquecer.
Exatamente. Está dizendo que houve um despertamento, aí você diz, não posso perder isso. O problema é que aí sai ali fora, tem um problema, e depois não sei o quê, e aí vamos dar, às vezes, outro dia o irmão estava dizendo, pronto, perdi toda a bênção, porque entrou no carro, deu partida, o carro não funcionou, ele já ficou nervoso e tal, e será que é a bateria, será que é não sei o quê, e não lembrava mais do que Deus tinha falado, não lembrava mais que agora o problema todo estava no carro. E aí, às vezes, é um menino que machucou o joelho, é não sei quem, que não sei o que lá, e que não sei o que, e aí a gente vai. Então, essa preocupação de achar meios de reter aquilo que a gente recebe. E o último pedido de oração aqui, que nós vamos ouvir aqui. Tem alguém? Aqui. Aonde? Aqui. Diga. Essa é uma boa ideia, né? Ou seja, se você encher a cabeça da palavra de Deus, vai ser mais difícil o mundo achar espaço para as ideias deles, né? E isso é o que nós temos tido problema com os nossos jovens. A cabeça está muito vazia da palavra de Deus, aí vai enchendo de coisas do mundo. Então nós precisamos reverter isso, nos encher mais da palavra de Deus para evitar. Não apenas ler a palavra, mas justamente meditar, buscar, que é o processo da fé, né? Como é que eu retenho, a gente estava falando disso, eu retenho pela fé. A fé é esse processo de convencimento, de analisar, de estudar e de se convencer daquilo que está escrito, né? Absorver isso. Amém? Vamos orar e encerrar então. Eu vou encerrar minha parte, passar para o apóstolo, mas vamos orar antes primeiro, por esses motivos de oração que foram colocados aqui. Coloque em pé e ore ao Senhor acerca disso. Diga, Senhor, o mundo está querendo nos atacar com seus pensamentos, com suas mentiras, com seus conceitos, com suas ideias, ó Pai. E muitas vezes nós estamos desprevenidos, ó Senhor. Muitas vezes nós não estamos atentos, ó Pai. Ó Senhor, estamos sendo, ó Senhor, contaminados. Estamos sendo, Senhor, arrastados, traídos, enganados pelas ideias mundanas. Ó Senhor, hoje, ó Senhor, depois de ouvir essa palavra, ó Senhor, daquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, e também a nós, ó Pai, no sentido de nós ficarmos firmes na Tua palavra, de nós retermos a palavra que ouvimos, de nós guardarmos a palavra que retivemos, de nós ensinarmos a outros a palavra que guardamos. Ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos nisso, dá-nos a Tua graça, para não esquecermos o que foi dito hoje, para não abandonarmos a Tua palavra, para não esquecermos dela, Senhor Jesus, mas para vivermos a Tua palavra dessa forma, ó Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que Tu seja exaltado, e também, Senhor, para que nós sejamos a luz do mundo, e aquele povo que anda em trevas, enganados por Satanás, ó Senhor, cheios da mentira de Satanás, nós possamos iluminá-los através da Tua palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ó Senhor, dá-nos essa graça, dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua direção. Essa é a nossa oração e nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém.